Olá, pessoas bonitas da internet, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Mariana Tavares de Mello, sou advogada e consultora jurídica e estou aqui mais uma vez para trabalharmos o direito. Quero pedir de antemão que você faça a gentileza de se inscrever no meu canal, ativar o sininho e me dar um like, e assim você vai ficar recebendo as nossas novidades aqui, né, de primeira mão, logo que os vídeos estiverem sendo postados. Então, hoje é mais uma aula de direito do consumidor. E nós vamos tratar na aula de hoje de direito do consumidor a questão da responsabilidade civil do Estado perante você, consumidor, cidadão, contribuinte. Esse assunto é polêmico, esse assunto não tem um ponto pacífico, assim, totalmente estabelecido dentro do direito, e por isso mesmo vale, né, a gente falar desses assuntos que geram tantas discussões e polarizações em sala de aula. Então, mais uma vez eu peço, se inscreva no meu canal, tá? O canal da professora Mariana Tavares de Mello, e lembrando vocês que o meu Instagram é @marianatmelo. Então, se tiver qualquer dúvida, se quiser trocar alguma ideia, né, sobre o direito, fala lá comigo, me adiciona no Instagram também, @marianatmelo. Bom, vou apresentar aqui o livro, né, seguindo a linha, e o livro de hoje é um livro de filosofia do direito, sim. Filosofia do direito é excelente para expandir os pensamentos de vocês, as compreensões de vocês. E neste livro aqui, que é uma produção da JH Mizuno, a editora, ele é do José Antônio Tobias. O José Antônio Tobias, ele sim é um filósofo, porque ele tem doutorado em filosofia, ele é professor, livre-docente, em nível de universidades e cursos de pós-graduação. Ele trabalha especificamente na Faculdade de Direito de Alta Floresta. Então, é alguém que realmente tem o que falar e vocês podem confiar em quem estuda. Nada de ir caindo no conto do vigário. Essa história de ficar dando atenção para quem não tem nem sequer o segundo grau completo e fica aí com uma falinha absolutamente capciosa para enganar aqueles que são ingênuos, é uma coisa que realmente é lamentável, é lastimável, e eu espero poupar vocês disso, já dando os avisos de antemão e a dica de leitura, tá certo? Com isso, meus caros, vamos lá chamar a vinheta. Ok, estamos aqui de volta então para falarmos desse assunto polêmico, né, dentro do campo do direito do consumidor, onde a gente traz à tona a questão da responsabilidade civil do Estado, sobretudo neste momento, que é um momento de pandemia. Estou olhando aqui pela janela, estou vendo que o dia está bonito, está ensolarado, o mar está bem azul, tá uma coisa assim bem interessante, e a gente aqui de quarentena. Mas bom, então, diante disso, há muitas questões que a gente tem visto e até vivenciado aqui e acolá, se não através de nós mesmos, mas através de uma ou outra pessoa que nós conhecemos, que nós temos alguma aproximação, sobre as questões das complicações nos tratamentos do Covid-19, na verdade? Então, recentemente, a grande polêmica que saiu foi a questão do uso da cloroquina. E a verdade é que já há um número considerável de pessoas que morreram, que faleceram fazendo uso da cloroquina. Então, a cloroquina já começa a ser proibida, né, a sua administração e a sua comercialização para fins de tratamento do Covid em algumas regiões, uma vez que os efeitos colaterais já se sabe que são efeitos muito pesados, muito danosos, e que é uma droga que não tem, digamos assim,
uma certeza, não tem uma assertividade absoluta acerca da sua eficácia no caso do tratamento do Covid-19. Então, a partir daí, o que é que a gente pode entender? Vejam só, quando a gente tem um determinado laboratório que produz determinado tipo de droga, droga lícita, tudo bem? E a gente tem um Estado que, de certa maneira, se associa a esse laboratório, no sentido de estabelecer um contrato público diante de uma instituição privada para fazer com que aquelas produções daquele laboratório, daquela empresa privada, sejam distribuídos através das ações de saúde do Estado. Olha que beleza! Temos a responsabilidade solidária, sim, do Estado e do laboratório, que estão colocando na vida de pessoas que estão passando por um problema de saúde consideravelmente sério e possivelmente até letal. Esse Estado e esse laboratório estão colocando em contato com essas pessoas uma droga acerca da qual os efeitos podem ser muito danosos e não há garantia alguma que a administração dessa droga na vida, no tratamento e na saúde da pessoa vai realmente trazer à tona todos os efeitos desejados no sentido de uma recuperação plena, no sentido de uma cura total. Então, quando o Estado se associa a um laboratório para poder propiciar a difusão dessa droga que ainda não se comprovou segura. E ao contrário disso, né, tem até alguns estudos mostrando que ela é bastante insegura. E os casos de óbito são um fato. Pessoas, né, adoecidas com Covid-19, fazendo ingestão da cloroquina e falecendo. Então, diante disso, se o Estado insiste em manter esse tipo de parceria, mesmo que isso evoque o risco de morte de você, cidadão, eu não vou colocar nessa hora a palavra consumidor, mas a palavra cidadão, porque a palavra cidadão, né, dentro dela cabe a palavra consumidor e dentro dela cabe a palavra contribuinte, né? Todos nós somos contribuintes e quando nós somos tributados num nível tão avassalador como é o caso aqui do Brasil, né? Então a gente, de certa maneira, financia todas essas ações públicas. O Estado não se autofinancia. Quem financia o Estado somos nós, cidadãos. Então, quando tratamentos de saúde dentro de um sistema de saúde que vem sendo precarizado, onde, enfim, houve a aprovação de uma PEC que congelou os gastos com a saúde para os próximos anos, né, 20 anos, e há uma administração de uma droga que não é segura diante de uma situação periclitante de pandemia, e por acaso um ente querido seu que está vivendo uma situação do tipo venha a falecer, espero que isso não aconteça com ninguém daqui, mas enfim, tem acontecido com muitas pessoas, né? E a dignidade humana, ela existe para todo mundo, quer esteja dentro ou fora da sua família, todos nós somos dotados de dignidade humana. Então, quando isso acontece, o Estado se torna, assim, de certa maneira, corresponsável pela morte daquela pessoa. Por quê? Porque não investiu suficientemente no sistema de saúde. O Estado preferiu abafar situações de corrupção, situações de rachadinha, envolvendo gente lá da cúpula do poder, na verdade, ao invés de investir duramente em segurança pública, em educação e saúde. A saúde, minha gente, é um bem público e isso independe de qualquer situação. Por mais que o nosso Estado esteja, digamos assim, experimentando os efeitos do neoliberalismo, que realmente, assim, é uma filosofia da qual eu discordo com veemência, né? Depois eu posso até fazer uma live para debater com vocês e explicar exatamente o porquê, porque quando eu falo é porque eu estudei, não é baseado em achismos, é baseado em estudos, que esse sistema neoliberal não funciona e que o Estado tem que realmente fazer um papel bem mais protetivo na vida do contribuinte, do consumidor, do cidadão. Então, se o Estado está
propiciando para o cidadão um sistema de saúde absolutamente falho, com tratamentos de saúde que não são suficientes, com leitos que não são tantos ao ponto de abranger a quantidade de pessoas adoecidas, então está havendo sim uma negligência muito grande da parte do Estado para com você, cidadão. Não obstante o tanto que se cobra e o tanto que se paga de impostos no Brasil, não é verdade? Então, com isso, há de se verificar qual é o grande interesse do Estado em estabelecer uma ligação direta com determinado laboratório que fabrica determinada droga para impor isso para as pessoas, para usar isso como justificativa para uma possível quebra de isolamento social. E digo mais, se o nosso sistema de saúde, pelo menos aqui no meu estado, não está totalmente colapsado, é porque há as providências do governador, no sentido de dizer, não, vamos manter a quarentena, para que o isolamento social funcione no sentido de manter as pessoas saudáveis. As pessoas não se contaminam dentro de casa, ao contrário do que eu ouvi outro dia, né? Enfim, um certo indivíduo falando que pessoas se contaminam dentro de casa. Isso é mentira, as pessoas não se contaminam dentro de casa. As pessoas se contaminam quando elas vão na rua, sem a devida precaução. E diante disso, tendo um sistema de saúde que é insuficiente e tendo o uso desregrado de uma droga sobre a qual não há suficientes comprovações científicas, então é claro que esse Estado está se mostrando, no mínimo, um Estado genocida, irresponsável, absolutamente negligente com a sua saúde, com a sua vida e com a sua inteireza. Então, como é que fica a sua situação na condição de consumidor, contribuinte e cidadão? Não fica. A questão é, professora, existe uma relação de consumo do cidadão diante do Estado? Sim, minha gente. É aí onde reside a polêmica, né? Em sala de aula isso sempre dá um alvoroço, mas eu vou explicar por que sim. Como eu já havia dito antes, né, retomando o gancho, nós pagamos por tudo. Nós pagamos praticamente pelo ar que nós respiramos. Porque até numa cesta básica, até numa garrafinha de água, existe um imposto chamado ICMS, que é o Imposto sobre a Circulação de Serviços e Produtos e Bens e lá vai, ok? Então, diante do ICMS, que é esse imposto que é presente em todas as coisas que nós consumimos necessariamente de alguma maneira na nossa vida, esse dinheiro ele vai para os cofres públicos e quando ele bate nos cofres públicos, ele se transforma em verbas públicas. E as verbas públicas, elas precisam servir para que o Estado patrocine as suas melhores ações em nosso favor, para que o Estado possa cuidar de nós, para que o Estado possa prover aquilo que é da sua obrigação necessariamente. Por mais flexibilizada que esteja a legislação, por mais que certos representantes da política, né, dentro do campo do legislativo, não sejam realmente amigos do povo brasileiro, né, porque agem esfaqueando essas pessoas pelas costas, né, no apagar das luzes, muitas vezes, questões legislativas absurdas são aprovadas a reboque do conhecimento do cidadão, do contribuinte, daquele que sustenta a Babilônia, né, que leva a Babilônia nas costas. Então, diante disso, há uma responsabilidade do Estado direto, porque nós pagamos por tudo. Então, é nosso direito exigir, por exemplo, estou dando um exemplozinho pequeno, que na próxima chuva, o asfalto que passa aqui na frente da minha casa não se esburaque, né? Então, é muito mais importante do que estarem ampliando verbas de gabinete, ampliando valores de fundos partidários, aumentando os próprios salários, né, daqueles que figuram lá no Senado e na Câmara dos Deputados, etc. Muito mais importante do que isso é ter um sistema de saúde que funcione e supra as necessidades das pessoas com
leitos hospitalares, hospitais funcionando bem, com profissionais bem protegidos e bem preparados e bem remunerados. Sim, porque nesse país, quem merece, aliás, no mundo, quem merece ganhar melhor, digo isso, tá? E bato no peito, são professores, médicos, profissionais da saúde de um modo geral, e policiais, os bons policiais, os policiais decentes, aqueles que realmente tratam a segurança pública como uma coisa sagrada. Porque sem esses profissionais, o mundo não tem como funcionar. Então, não é necessariamente deputados e senadores que merecem ganhar melhor. Somos nós, professores, profissionais da saúde e, sim, os bons policiais, os bons agentes da segurança pública. Não é qualquer um, não. Eu falo verdades. Bom, então, diante disso, minha gente, vocês se tornam, lógico, né, financiadores do Estado e das ações do Estado. Então, pedir, demandar, exigir que esse Estado haja de maneira correta, de modo a promover uma plenitude no seu bem-estar social enquanto cidadão ou cidadã, é um direito seu e é um dever do Estado. O Estado não pode se eximir desse tipo de atitude. O Estado não pode deixar de ter a sua mão forte, regulando essas relações que são econômicas e são relações humanas, mas são relações que partem dos deveres fundamentais do Estado. E é para isso que a gente tem uma Constituição que tem que ser respeitada, independentemente de qualquer coisa. Vamos acabar com esse garantismo de ocasião, porque eu percebo que algumas pessoas que se dizem juristas são muito garantistas na hora de defender o seu interesse, mas absolutamente neoliberais e flexibilizadoras da legislação, da Constituição, né, da compilação de leis que nós temos, quando o interesse próprio também grita, né, dentro deles. Isso é um absurdo, são 2 pesos e 2 medidas, que é isso? Não. A balança de Temis tem que ter um peso só. E é muito curioso, né, essa imagem de Temis, a gente começou aqui falando da filosofia grega, é muito curioso essa imagem de Temis, né, a deusa da justiça, com os olhos vendados e a balança que sempre pende mais para um lado do que o outro. Não. Temis não pode estar vendada e a balança dela tem que estar absolutamente, linearmente equilibrada, para que a justiça e a função social do direito se dê de maneira plena e de maneira clara. Então, tirando a sua dúvida, o contribuinte, ele é um consumidor diante dos serviços que o Estado oferece, sim, necessariamente. E por mais privatizados que estejam alguns serviços, né, desde a era de Fernando Henrique Cardoso, esse sistema de privatização começou, mas ainda assim, certos serviços têm uma natureza pública intrínseca e não há privatização nesse mundo que vá mudar isso. Vocês querem um exemplo? Vamos lá. Os serviços de telecomunicação são privatizados? São, mas a natureza é pública, porque é de interesse erga omnes. É de interesse que se destina, que se dirige a todos, que o sistema de telecomunicação, de comunicação de um modo geral, telefonia, internet, funcione bem para todo mundo. Funcione bem para quem tem a oportunidade de morar na praia, né? E funcione bem para quem também está, sei lá, numa região longínqua, está lá no interior do Nordeste, ou então está morando numa capital, mas está morando numa área periférica, numa área de comunidade pobre, numa área de exclusão social. Então, é um serviço que está privatizado? Tá, mas a natureza é pública. É como a questão dos transportes. Você vai dizer que é uma maravilha, é um conforto só andar de ônibus, é seguro? Não, não é. Quantas vezes a gente não ouve falar, né, de desconfortos, de abuso, de assédios sexuais contra mulheres em ônibus, assaltos e coisas do tipo, enfim, né? Ônibus mal mantidos, sujos, né, sem que as devidas revisões tenham sido feitas, às vezes o motorista mal remunerado, dirigindo de maneira temerária. Quantas vezes a gente não vê situações assim? Mas por mais privatizado que esteja o serviço de transporte público, ainda assim é um serviço de natureza pública. Fora isso, a distribuição das águas é outro serviço de natureza pública e o tratamento das águas. E daí em diante, minha gente,
Então, nós pagamos por isso e nós pagamos caro. Então, o mínimo que a gente pode é exigir o que nos é de direito, ou seja, exigir que o Estado cumpra a sua parte, pactuando essa relação com a gente de maneira plena, de maneira respeitosa e de maneira eficaz. Bom, diante disso, pessoal, vocês já sabem a matéria da prova. Eu estou falando agora especificamente para os meus alunos, porque eu pedi uma questão que é um tanto quanto polêmica, mas é bem fulcrada na realidade. E espero que tenham gostado da aula. Até breve, continuaremos nos encontrando aqui sempre que possível, né? Para falarmos do direito e de todas as demais coisas que abarcam essa sociedade dentro da qual nós vivemos, e nós temos a obrigação moral, sim, de tentarmos melhorá-la de alguma forma. Abraço para todos vocês, gratidão.